Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada, é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode-se utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato.
Nós temos convênios em colégio, farmácias, que para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços e ainda contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 2522-6597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá, amigos e amigas, começando o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato Vestuário. Estou aqui com Luzia, nossa secretária-geral. Tudo bem, Luzia? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas, telespectadores. Programa Vestuário em Foco com vocês, como sempre, trazendo informações. Então, neste programa, a gente ainda vai falar um pouco sobre Previdência. Vamos estar falando sobre alguns questionamentos durante a semana que tivemos, principalmente sobre a possibilidade do pai acompanhar seus filhos aos médicos e outros assuntos que são de interesse de vocês. Então, nos acompanhem. É verdade. Então, o primeiro assunto que a gente vai falar, Luzia, é sobre a nossa Assembleia de Aprovação de Pauta. A gente tem, se você está ouvindo aí, você está recebendo um panfleto na porta das empresas, você está ouvindo o carro de som na rua, a gente está falando aqui no programa, no dia 22, que é na sexta-feira, dia 22, nós teremos nossa primeira Assembleia da Campanha Salarial 2019. Então é importante a participação de todos os trabalhadores. Nós vamos fazer lá na sede do sindicato, na Alberto Browne 4, sala 114. Então é importante a participação de todo mundo, porque essa primeira Assembleia, Luzia, ela é a mais importante. Muitas vezes o trabalhador acha que a Assembleia é a que vai fechar a campanha, mas na realidade a primeira Assembleia é a mais importante. E a primeira é a mais importante, que é onde os empresários eles sentem a necessidade dos trabalhadores, eles sentem a disposição dos trabalhadores de lutar por algo melhor dentro do seu local de trabalho. Então este é o termômetro que o empresário tem na primeira Assembleia de como realmente estão as relações de trabalho entre as empresas e seus empregados. Nessa Assembleia que eles ficam sabendo se realmente você está satisfeito com o que você está recebendo, com a forma como você vem sendo tratado na empresa, com a sua relação de trabalho. Então é importantíssimo a sua presença para isso, para demonstrar ao sindicato patronal que há necessidade de rever algumas formas de tratamento, há necessidade da gente rever não só o aumento de salário, mas algumas condições de trabalho que não estão muito favoráveis para vocês, mas que cada um de vocês é que podem dizer exatamente o que e como deve ser alterado para que você se sinta melhor no seu local de trabalho. Então esta Assembleia é a mais importante por isso, porque é o termômetro que os empresários têm da sua satisfação junto às empresas. Então participe no dia 22, sexta-feira, a gente marcou às 17 horas, porque a maioria dos trabalhadores saem às 16 do seu local de trabalho, mas em segunda convocação às 17h30, para que vocês não tenham desculpa para não comparecer. Então todos vocês, mesmo aqueles que saem às 5 horas, às 17, a gente vai estar até às 18, 18h30, a gente vai estar aguardando por vocês. Então participem, que é muito importante a participação e as sugestões de cada um de vocês para a inclusão das cláusulas na nossa pauta de reivindicação. Então logo a gente fez a Assembleia na sexta, na segunda, mais tardar na terça-feira, a gente estará protocolando no Sindivest. É verdade. E nessa primeira Assembleia que a gente define o índice de reajuste, a gente define o valor da contribuição assistencial, diversos pontos que vai atingir diretamente a você, trabalhador do vestuário. Então, para todos os trabalhadores, não é só para quem é sócio do sindicato, deixa bem claro, né? São para todos os trabalhadores da categoria, por isso que a gente convoca a todos a estarem presentes. É isso aí, sexta-feira, dia 22, às 17h30 na sede do sindicato, que fica na Alberto Browne 4, sala 114, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica, no centro da cidade. Luzia, falando da Assembleia, agora nós vamos passar, porque é um assunto que também pode ser colocado na convenção coletiva, né? Muitas dúvidas em relação aos trabalhadores, em relação ao seguinte: hoje a legislação ela estabelece que o pai ou a mãe pode faltar ao serviço para acompanhar o filho ao médico. Ele pode faltar ao serviço, e aí eu queria que você explicasse que a CLT não mudou essas regras, como é que tem a lei, né, que estabelece isso, para que os trabalhadores fiquem bem atentos, porque teve muito questionamento, né, quando foi colocado lá no nosso site, no nosso Facebook. É verdade. A Lei 13.257,
de 2016, ela alterou a CLT, o artigo 473 da CLT. É nesse artigo em que há a possibilidade dos pais, e houve, né, a inclusão de 2 artigos, que é para que o pai possa acompanhar os exames de pré-natal, pelo menos 2 vezes, né, durante a gestação. O pai tem o direito de acompanhar a sua esposa, a sua companheira, nos seus exames de pré-natal. E abriu também a possibilidade dos pais, tanto o pai quanto a mãe, de acompanhar seus filhos ao médico, filhos de até 6 anos de idade, né, para as consultas médicas. Então, isso está no artigo 10º e 11º da artigo 473, inciso 10º e 11º da CLT. Então, é importante a gente estar esclarecendo, por quê? A gente publicou uma matéria no nosso Facebook, houve vários comentários e algumas pessoas falam, não, isso aí só é válido para a empresa cadastrada no Programa Cidadã, né, Programa Empresa Cidadã. Não é verdade. O que é exigido, né, para que as empresas sejam cadastradas no Empresa Cidadã é a concessão de 180 dias para licença maternidade. E isso sim, é necessário que a empresa seja cadastrada para que ela usufrua dos benefícios que o governo dá para que ela deixe sua mãe ficar em casa até o 6º mês do seu filho. Porém, em nossa cidade não existe nenhuma empresa que a gente conheça que haja feito cadastro para a empresa cidadã. Então isso é outra coisa. Agora, em relação à liberação do pai para acompanhar a sua esposa, a sua companheira nos exames de pré-natal e o acompanhamento tanto do pai quanto a mãe para levar seu filho ao médico de até 6 anos de idade, isso é válido para todas as empresas, não importa se tem 1, tem 2, tem 10 ou tem 1000 empregados. Isso todas as empresas têm que cumprir. Está no artigo 473 da CLT. Só vocês conferirem, acompanharem e exigir da empresa na qual vocês estiverem trabalhando, se não cumprirem. Qualquer dúvida, a gente sempre tem que falar, o sindicato está à sua disposição, manda lá pelo Facebook, pelo e-mail, né, Luzia? Pode conversar com a gente, trazer as informações, a gente passa para você. Seja você da empresa, seja você contador, seja você trabalhador, a gente está aberta ao diálogo. Não, e é bom só a gente estar esclarecendo, Edil, porque no artigo 473, inciso 11º, diz que tem direito a 1 dia por ano para levar a filha ao médico. Pela nossa convenção coletiva, são 2 dias ao ano para levar o filho ao médico. É só essa observação, porque quem for da categoria do vestuário tem direito aos 2 dias por ano. Então é legal, então, por isso a importância de participar das assembleias, né, que isso foi conquista na convenção coletiva. É isso aí, então fica ligado, qualquer coisa liga pra gente e a gente vai estar acompanhando vocês aí. Outro assunto aqui que a gente tem que ver é o seguinte, nós tivemos empresas que demitiram funcionários. A gente já teve empresas que demitiram funcionários e falaram que não vão pagar nenhuma verba rescisória do trabalhador e que o trabalhador vai ter que entrar na justiça para pleitear o seu direito. E tem empresa que está querendo, por causa da nova lei, a nova lei que foi a tal da malfadada reforma trabalhista, que diz que a homologação pode ser feita na empresa. Mas como que o trabalhador vai fazer uma homologação na empresa se ele não vai receber nada? Quem vai botar a ressalva? Quem vai garantir o direito dele? Não, a gente tem que estar esclarecendo isso para vocês e orientando a todos para que não assinem o termo de rescisão sem ter todas as verbas pagas. Porque a gente tem sido surpreendido todos os dias, né? A lei veio, a reforma passou, foi aprovada, por mais que houvesse protesto, ou que a gente tivesse participado de todos os atos que foram possíveis, mas não conseguimos barrar, infelizmente. Foi aprovado, está aí, está em vigor. Então, um dos artigos foi a possibilidade da rescisão ser realizada na empresa ou no escritório de contabilidade. Porém, a rescisão significa que vai rescindir o seu contrato, a empresa tem que pagar as suas verbas rescisórias e entregar o termo de rescisão de contrato junto com as guias para que você faça o saque do fundo de garantia e dê entrada no seguro-desemprego. Caso a empresa não esteja pagando as verbas rescisórias, você não pode assinar o termo.
Se estiver faltando fundo de garantia, você tem como entrar com ação questionando, reclamando aquelas verbas que deixaram de ser depositadas. Se a empresa estiver deixando de te entregar alguma guia, por exemplo, sei lá, a guia do seguro-desemprego, mesmo que você assine a rescisão, tem como a gente brigar, exigir da empresa que faça a entrega deste formulário. Porém, se a empresa não te paga as verbas trabalhistas e você assina o termo de rescisão, acabou. Você deu quitação daquelas verbas. Quem garante que a empresa vai pagar você depois? Então a gente está orientando a todos vocês para que fiquem atentos. Não assinem o termo de rescisão sem primeiro receber as verbas rescisórias e conferir o dinheiro. A empresa depositou na sua conta? Então que te entregue o comprovante do depósito. Não foi depósito bancário, o pagamento foi no ato? Então pega o dinheiro, confere o valor das verbas e depois você assina o termo de rescisão. Se ela te pagou com cheque, e o cheque ele só pode ser cheque administrativo ou cheque visado, para que justamente ele possa ter fundos, você ainda tem um documento para que, se por acaso, na eventualidade de não conseguir receber, você poder pleitear. Agora, se você assina o termo de rescisão, não recebendo essas verbas, você corre o risco de nunca mais ver a cor do seu dinheiro. Então, por favor, vocês fiquem atentos, fiquem alertas. Quando a empresa quiser que você assine, não assine. Se ela ficar fazendo chantagem, mas se você não assinar, a gente não vai te entregar a documentação, procura o teu sindicato imediatamente. Que a gente vai convocar a empresa, o contador, e vai exigir que faça o seu pagamento dentro do prazo, que realmente realize o seu pagamento e não faça você de bobo, como várias empresas têm feito, muitos trabalhadores por aí, de má fé. Justamente é isso que elas estão fazendo, maldade, pura maldade, obrigando você, pela necessidade, a assinar um termo para você poder sacar o fundo de garantia e o seguro-desemprego, não te pagando verbas nenhuma, sem nenhum acompanhamento, e aí, quando é feito no sindicato, tem o carimbo do sindicato dizendo que você não recebeu nada. Se é feito no escritório do contador ou na empresa, você está dando quitação e abrindo mão de todas as suas verbas rescisórias. É isso aí, é muito difícil, porque, companheiro, o que a Luzia está chamando a atenção é fundamental. Vou reforçar, não assine nada de que você não tenha certeza, principalmente o termo de rescisão de contrato de trabalho. Seja qualquer coisa, a gente tem orientado há muito tempo, né, Luzia? Não assine documento sem que você tenha certeza, não assine contra-cheque sem receber o salário, não assine férias sem receber um terço das férias, né? Tudo isso a gente tem orientado. Não assine qualquer lista que passa dentro da empresa. Ah, a lista, né? Então, pergunte, leia o que está sendo assinado. Quer ver, você está abrindo mão de direitos que são conquistados com muita dificuldade. Então, companheiros, é fundamental, o sindicato está à sua disposição, o sindicato não... Tem muita gente que disse que o sindicato, depois da reforma perdeu força, muito pelo contrário, o sindicato cada vez mais forte, mais aguerrido na luta em defesa dos trabalhadores. Obviamente que a gente precisa do trabalhador junto, associado ao sindicato, pagando as contribuições, que a gente não tem mais um imposto sindical, mas a gente tem a contribuição de vocês, trabalhadores, que estão mantendo a sua estrutura funcionando. É isso aí, a gente vai ao intervalo e a gente volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância.
ganância do patrão. Olá, amigos, voltamos com o programa Investir em Foco. Estou aqui com a Luzia, nossa secretária-geral. É importante lembrar você, trabalhador, que dia 22 agora, sexta-feira, nós temos a Assembleia para aprovação da pauta de reivindicação. Dia 22, sexta-feira, às 17h30, na sede do sindicato, na Alberto Browne 4, sala 116. É para toda a categoria. Como a Luzia tem sempre batido nessa tecla, é a principal assembleia que você deve participar. É onde que norteia a ação da campanha salarial. Então é importante você participar. Sexta-feira, dia 22, assembleia. Luzia, nós vamos agora botar uns vídeos falando sobre a reforma da Previdência, né? Que é importante para os trabalhadores. A gente tem batido na tecla o quanto que essa reforma tem prejudicado os trabalhadores. Né? São vários especialistas falando o prejuízo que a população vai ter, as regras, como elas funcionarão, e fechando com um vídeo da Anfip demonstrando que não há a necessidade de reformar a Previdência, e sim de uma fiscalização. Então acompanhe os vídeos conosco. A proposta de emenda constitucional da equipe econômica de Bolsonaro aumenta a idade mínima para a aposentadoria. Os homens aos 65 anos de idade, as mulheres aos 62. O texto é ainda mais duro nos modelos de transição. O aumento gradativo da idade para acesso ao benefício será de até 12 anos, com idade mínima para homens começando imediatamente aos 60 anos e 56 para as mulheres. A bancada de oposição na Câmara está mobilizada para, mais uma vez, barrar a reforma. O que nós precisamos na Previdência é combater os privilégios. E não é o trabalhador assalariado, não é o agricultor familiar que tem privilégios. Não é nenhum privilégio se aposentar aos 60 anos, aos 55 anos, com um salário mínimo. Privilégios são as altas aposentadorias daqueles que trabalham pouco. Não dá para aceitar que não haja um processo de punição às empresas, aos sonegadores, aqueles que desviam recurso da Previdência, que acumularam as suas riquezas, as suas fortunas, exatamente em cima de sonegação. Como é que você tem os bancos devedores da Previdência, principais devedores da Previdência, e que num processo como esse passa a ser os principais beneficiados, com inclusive podendo operar o título de capitalização? O deputado, que atua junto a organizações como a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares, lembrou que serão eles os maiores prejudicados, pois não poderão mais comprovar o trabalho informal, contribuindo com base no lucro sobre a produção. A gente que é agricultor familiar, a gente começa a trabalhar no campo aos 5 anos de idade. Nós já trabalhamos muito mais do que o que o governo quer que a gente trabalhe. É só organizar a cobrança da contribuição previdenciária dos trabalhadores em cima da sua comercialização. Todo trabalhador, ao comercializar o seu produto, tem uma taxa que vai para a Previdência. Agora, como é que a gente comercializa sem investimentos? Acabaram com o MDA, acabaram com o processo de assistência técnica, o crédito do Pronaf cada vez mais escasso, o programa de habitação cada vez mais escasso. Aristides dos Santos, presidente da CONTAG, citou ainda a medida provisória 871, editada pelo governo em janeiro, que institui um programa de análise e revisão de benefícios. Para o dirigente, a nova regra já está impondo, na prática, uma reforma da Previdência no campo. Ela tira o sindicato da preparação dos processos, transfere para a Prefeitura e para o governo do Estado, que nem tem expertise para isso, nem gente para fazer. Né? Ela tira vários documentos importantes, como que o pessoal conhece como INCRA, ITR, a DAP, vários documentos importantes que servem como prova matéria, já tiram, reduzem prazos, dificulta o salário de maternidade, coloca na prática um sistema para a gente contribuir, para o trabalhador pagar, e dizem claramente, quem não puder pagar, vai para a assistência. Ou seja, querem tirar a agricultura familiar da condição de direito de cidadão para ir para a assistência, para receber um amparo do Estado, se a renda lá na época tiver de meio salário mínimo e se ainda estiver vivo. Né? Porque 70 e tantos anos para o homem da roça, para a mulher da roça, é mais difícil chegar. E para falar mais sobre essa proposta de reforma da Previdência, eu converso com o professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior, todas as sextas-feiras aqui. Boa noite, tudo bom, Fausto? Fausto, por que essas propostas, né, da reforma da Previdência, elas são comemoradas pelo mercado?
de uma certa forma? Bem, o mercado tem vários interesses. Um dos interesses é que a reforma da Previdência mantém provavelmente a conta de juros, ou seja, a capacidade do governo continuar mantendo o mesmo volume de recursos destinado ao mercado financeiro. De alguma forma, a reforma de Previdência garante isso. Essa é uma questão. A outra questão é que o processo de reforma da Previdência, da forma como o atual governo tem falado, deve criar um grande mercado de previdência privada, que tem muito interesse para o setor financeiro em geral. Então, o que a gente está vendo por ali é um olhar sobre como é que o fundo público começa a ser apropriado pelo setor privado. Nesse movimento, é claro que o mercado comemora. Então, pensar numa reforma da Previdência e pensar numa reforma da Previdência com esses moldes que tem sido falado, interessa muito a muitos setores econômicos, principalmente o setor financeiro. Na verdade, não há nada concluído, mas se você for fazer uma análise, Fausto, o que te chama mais atenção do que já foi falado até o momento? Bem, a gente ainda está esperando o projeto de lei ser apresentado. Nós não sabemos se o que tem sido falado é balão de ensaio ou é de fato uma proposta. Claramente, a proposta deve trazer a idade mínima. A idade mínima é algo que vai alterar substancialmente a aposentadoria de um conjunto de brasileiros. Em especial, porque o conceito de idade mínima num país tão desigual quanto o Brasil é muito diferente a expectativa de vida de um trabalhador no Sul para um trabalhador do interior do Nordeste. Então, a gente vai ver essa diferença vai se explicitar cada vez mais. Então, essa é uma questão que nos chama bastante atenção. Nós não sabemos, de fato, como é que vai ficar o tempo de contribuição obrigatório mínimo. Quanto maior o tempo de contribuição mínimo obrigatório para acessar o recurso, para acessar a aposentadoria, mais pessoas ficam alijadas do direito. Então, isso também é algo que a gente vai ver e se fala muito em aumentar para 25, 20 e tantos anos, podendo chegar ao teto de 40, 45 anos. A outra questão colocada para nós, e tem sido muito falada, é a questão do regime de capitalização. Esse sim muda substancialmente o que se entende por previdência, uma vez que você deixa a concepção de uma previdência coletiva, e o conjunto da sociedade paga a aposentadoria, para contas individuais que cada sujeito tem que cuidar do seu próprio futuro. Não mais enquanto uma sociedade, e sim enquanto um indivíduo. Tem essa questão também da transição, né? Porque pelo que se fala, seriam 12 anos. A proposta do Temer era de 20. Mas isso também tem uma grande diferença, né, Fausto? Aí no caso da transição é um pouco mais complicado, né? Porque uma coisa é o tempo de transição, outra coisa é a forma como a transição vai se dar. A forma da transição vai se dar com pedágio, ou seja, falta 5 anos para você se aposentar. Então você vai pagar mais 30% de pedágio, ou seja, você vai ter que ficar aí mais um ano e meio para se aposentar. Isso é um pedágio. Isso é uma forma de transição. Outra forma de transição é você rebaixar mais o valor da aposentadoria ou rebaixar menos de acordo com o momento que você está dentro do sistema previdenciário. Tem se falado em utilizar a soma lá do tempo de contribuição com a idade, 86, 96, e você usar isso como tempo de transição. É razoável imaginar que qualquer mudança do sistema previdenciário precisa de processos de transmissão, né, de transição do sistema de um modelo para outro ou de uma regra para outra. Agora, enquanto você não sabe direito o que eles estão apresentando, a gente não consegue dizer claramente se é pior, se é melhor. E mais importante do que isso, né? Certamente será ruim. A questão é quem será mais prejudicado e quem vai ser menos prejudicado, a depender da proposta de transição que vai ser implementada. Muito bem, Fausto, obrigado pela aula desta sexta-feira. Estamos à disposição. Até a próxima sexta. Mesmo com a grande insatisfação popular, o governo ainda quer mexer na sua aposentadoria. Temer quer propor uma nova versão da reforma com idade mínima de 65 anos para homens e 62 para as mulheres. O governo quer também aumentar de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição. Será o fim da aposentadoria para muitos brasileiros que trabalham na informalidade. A CPI da Previdência já desmascarou as mentiras divulgadas pelo governo para tentar justificar essa reforma absurda. O relatório final da CPI é claro: para melhorar as contas da Previdência Social, o governo não precisa cortar direitos, nem deve obrigar a população a trabalhar até morrer. A solução é mexer nos verdadeiros problemas que sugam as receitas da Previdência Social. O primeiro passo é acabar com o desvio de recursos para outros setores. Só em 2016, a desvinculação de receitas da União tirou mais de 90 bilhões da Seguridade, o que representa mais da metade do suposto rombo divulgado pelo governo. As quadrilhas que fraudam benefícios sociais devem ser combatidas.
Para isso, é necessário contratar e investir na qualificação dos servidores da Previdência. É preciso reestruturar o processo de julgamento administrativo das dívidas de empresas com o INSS. Além da falta de pessoal, há procedimentos que beneficiam os devedores. Como está, seriam necessários 77 anos para julgar todos os processos tributários em fase administrativa. As renúncias fiscais que beneficiam grandes empresários devem ser revistas. O valor que deixou de ser arrecadado com essas isenções em 2016 soma quase 1/3 do suposto déficit da Previdência. E além disso, o mais importante é cobrar as grandes empresas, que devem mais de 450 bilhões para a Previdência. As regras atuais de refinanciamento das dívidas são um verdadeiro convite à sonegação. Os frigoríficos e as mineradoras estão no topo da lista de maiores devedores e continuam com suas regalias e concessões, enquanto recebem generosos benefícios fiscais e financiamentos do BNDES. É preciso acabar com esse absurdo. Quem deve para a Previdência não pode receber isenções, concessões, benefícios e empréstimos do governo e precisa ser cobrado para que pague suas dívidas e passe a contribuir mensalmente para a Previdência Social. Sobre essas dívidas, o governo não fala, não é? Temer e seus aliados preferem manipular dados e divulgar informações mentirosas para tentar te convencer que a reforma é um mal necessário. Todo esse teatro não é feito à toa. O objetivo é acabar com a sua aposentadoria e com a previdência pública. Querem estimular os bancos com a previdência privada, sem qualquer garantia futura de benefício para os trabalhadores. E você, vai aceitar que mexam nos seus direitos? Em 2018, tem eleições. É hora de mostrar a sua indignação para impedir que os deputados e senadores aprovem esse desmonte. Compartilhe esse vídeo, atue contra a reforma da Previdência e ajude a pressionar os parlamentares. Diga não à retirada de direitos. Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Direito Previdenciário e há 23 anos me dedico ao estudo da legislação previdenciária com todas as suas alterações. A proposta desse vídeo é trazer a reforma da Previdência da forma pela qual ela foi apresentada agora, nas vésperas do Carnaval. Ou seja, sem especulações, sem nada. Da exata maneira em que ela se encontra hoje no Congresso Nacional. A primeira grande mudança que acontece é a extinção, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. O que é que isso significa? Segurados do INSS, ou seja, a população como um todo, que antes tinha o direito de se aposentar com 35 anos de tempo de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher, simplesmente não mais terão esse direito. O que significa dizer que se uma pessoa começa a trabalhar aos 16 anos de idade, se for homem, só irá se aposentar aos 65 anos de idade. E se for mulher, só irá se aposentar aos 62 anos de idade. Perfeito? São praticamente 50 anos de tempo trabalhando. Se você pegar um homem que começou aos 16, só vai se aposentar aos 65. E o pior é isso. Quando chegar aos 65 anos de idade, não se aposenta. Sabe por quê? Porque daqui até lá foi instalado no texto da reforma uma coisa chamada gatilho de idade, que permite que através da lei, a cada ano que aumentar a expectativa de vida do trabalhador, do cidadão brasileiro, vai aumentar um ano na idade da aposentadoria. Isso quer dizer que, a partir de agora, consideremos que a expectativa de vida daqui a um tempo aumentou em 3 anos, já não será mais 65 anos de idade. Automaticamente a idade já vai passar a ser 68 anos de idade. Perfeito? Então esse gatilho automático é
regra que faz com que ela vá aumentando por si só a aposentadoria por idade, 65 para 66, 67, 70, 71, 72, de acordo com o aumento da expectativa de vida. Automaticamente vai subir a idade na aposentadoria por idade. Vamos para a segunda? A segunda mudança realmente que se fixou é no critério de cálculo da aposentadoria. Hoje, por exemplo, se um homem se aposenta aos 65 anos de idade e ele possuía lá o mínimo de 15 anos de contribuição, ele se aposentaria com 85%. A partir de agora, na proposta da reforma, ele vai se aposentar com 60% do valor. Ou seja, houve uma perda considerável. De 85% caiu para 60%. O que significa dizer que a partir de agora, para alguém conseguir sair com 100%, terá que possuir no mínimo 40 anos de contribuição. Um outro ponto que está na reforma. E você tem ainda muitos trabalhadores que estão na economia informal ou que não têm a carteira de trabalho assinada, que eles vão conseguir comprovar efetivo de contribuição, vai acabar gerando quase que a impossibilidade de alguém se aposentar com um percentual de 100%. Trabalhador rural, o que é que mudou para o trabalhador rural? Continua a idade mínima de 60 anos para homem e 55 anos para mulher. O que se estabeleceu foi para uma figura que se chama segurado especial, que é aquele trabalhador do campo que exerce atividade para si, não é? Pequena economia familiar. Antes ele precisava comprovar apenas o tempo de exercício de atividade rural. Agora não, ele vai ter que comprovar no mínimo 15 anos de contribuição. O que é que isso quer dizer? Se ele tiver 30 anos trabalhando, 40 anos trabalhando, antes, todo esse tempo de atividade era considerado para fins de aposentadoria. Hoje, você tem que comprovar que tem 15 anos de contribuição. Se não comprovar, ainda que você, trabalhador rural, atinja a idade de 60 anos se homem e 55 anos se mulher, não se aposenta. Professor, o que muda para o professor? Passa a haver uma idade mínima. A idade mínima para o professor, ambos os sexos, homem e mulher, passa a ser de 60 anos de idade. Ou seja, antes uma professora, digamos que começou a lecionar aos 20 anos de idade. Ela com 25 anos de tempo se aposentava e o professor com 30 anos de tempo, independente da idade. A partir de agora, tanto professor quanto professora terá que possuir no mínimo 60 anos de idade. Pensão, obscenidade plena. O que é que funciona na pensão? Digamos que marido e mulher contribuam. O homem tem lá 2 salários mínimos, a mulher tem 2 salários mínimos, ele se aposenta, ela se aposenta e com a renda da família eles conseguem pagar o IPTU, né, as prestações, a escola de filho e tudo mais. Ora, se um dos dois falecer, não vai poder acumular a aposentadoria com a pensão, só até o limite de 2 salários. Como o homem recebia 2 salários e a mulher 2, 4 salários, vai ficar restrito a 2 salários mínimos. Ou seja, não vai poder acumular a aposentadoria e a pensão no que ultrapassar os 2 salários mínimos. Na prática, as despesas continuam as mesmas, condomínio, IPTU, tudo aquilo de gasto, mas houve essa vedação de acumulação de aposentadoria com pensão no que ultrapassar 2 salários mínimos. A crítica que se faz a isso é o fato de que existem 2 contribuições, uma contribuição dada pelo marido, outra contribuição dada pela mulher, mas só se resgata uma delas. Não vejo realmente uma justiça social nisso. Por fim, um outro ponto relevante é de pensões. Digamos que esse mesmo trabalhador, ele exerça uma atividade numa prefeitura lá de um município e ele se aposente pelo município como servidor público. Digamos que ele também exerça outra atividade nas horas vagas ou no outro período de trabalho, uma atividade privada naquele município e receba um salário mínimo. Ou seja, ele recebe um salário mínimo como servidor, mas também trabalha, né, em atividade privada e recebe um salário mínimo de uma empresa. Contribui sobre 2 salários mínimos. Uma aposentadoria de servidor público e uma aposentadoria do INSS. Quando ele morrer, a mulher só vai poder receber uma pensão. Não vai poder receber a pensão
do servidor público e a pensão do segurado do INSS. O marido dela contribuiu para 2 regimes, mas ela só vai poder ficar com uma pensão. Para fechar, artigo 8º da emenda constitucional proposta. Vedada a adesão de novos segurados, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo poderão, mediante opção expressa, permanecer nos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados, aplicando-se as regras nele previstas em caso de descontinuidade dos mandatos. O que isso quer dizer? Simplesmente para os parlamentares exercentes de mandato eletivo, seja parlamentares, governadores, prefeitos, que exercem mandato eletivo, mas especialmente para os parlamentares federais que têm um regime de previdência que vem na Lei 9.506 de 97, eles continuarão com esse regime de previdência. Ou seja, se fala em unificação de regimes, mas para os exercentes de mandato eletivo, continua existindo um regime específico para eles. Que mudança é essa que se quer? É justo? Não é justo? Fica aí essa questão a ser pensada e trabalhada, Espero que realmente a justiça social possa existir nesse país. Olá, amigo, você assistiu aí os vídeos, ficou claro, tá falando das regras, falou da reforma, da proposta da reforma, quanto que é prejudicial ao trabalhador, e por fim a reforma dizendo que não há necessidade dessa reforma tão prejudicial ao trabalhador aí. Então, vamos continuar na luta, é importante a gente estar aí se organizando. Quando as centrais sindicais estão convocando um ato aí, daqui a pouquinho a gente vai estar na rua aí convocando os trabalhadores para o enfrentamento à reforma, e aí depois que a gente tendo a data, a gente vai trazer aqui para vocês. Luzia, chegamos ao final desse programa, mas também queremos dar uma notícia que não é tão boa assim para os companheiros e companheiras. Devido a toda uma conjuntura, a gente decidiu, o sindicato decidiu, a diretoria decidiu a gente dar um tempo no programa na televisão, Exatamente. Após 8 anos no ar, a gente está chegando, esse é o penúltimo programa que a gente estará fazendo durante um período. A futura, só a Deus que pertence, a gente pode ser que retome, mas durante um período nós estaremos fora do ar. Então, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, algo que você queira saber, entre em contato com o sindicato através do e-mail, através do telefone 2522-6597 ou através do Facebook. E estaremos divulgando no nosso próximo e último programa, que será 5 de fevereiro? Sei lá. Eu acho que 25 ou 26 de fevereiro será o nosso último programa. Infelizmente, após 8 anos estando no ar, a gente vai ter que abandonar vocês por um período. É isso aí, gente. Mas a gente vai estar lá na rede social conversando com vocês, Facebook, YouTube, a gente vai estar conversando. Não um programa com a qualidade aqui da Nova TV, de edição e tudo, mas nós vamos estar lá de vez em quando falando com vocês. Você vai ter como encontrar a gente lá também, a gente vai deixar os endereços aí no próximo programa. Então chegamos ao final, queremos agradecer a sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Desejando a todos vocês uma excelente semana de trabalho e até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,